Olá, todos bem? Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar. E lembrando que o Evangelho no Lar nos foi trazido por Jesus, que na casa de Pedro reuniu os apóstolos numa noite com uma lua muito linda e nos ensinou essa ferramenta de iluminação aos nossos lares. Então, todas as vezes que fazemos o Evangelho no nosso lar, nós estamos convidando Jesus a abençoar a nossa casa. Então, nesse caso, nós vamos, nesse momento, cumprimentando com muito carinho os nossos anjos de guarda, amigos queridos, companheiros de jornada, pedindo a esses irmãos que nos abençoem e fortaleçam, que adentrem a porta de entrada da nossa casa e conosco nos auxiliem a seguir por um caminho de muita luz, de muita paz, que vai nos direcionando nessa noite, com esse friozinho que está lá fora, a presença de Maria de Nazaré, a nossa mãe. Maria, nossa mãe que é, nos cobre com seu manto de luz muito azul, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E Maria nos fala do amor que tem por nós. E é Maria quem nos leva até a presença de Jesus, onde agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos a Jesus pelos seus ensinamentos de amor e de luz. E pedimos que Ele leve até Deus a gratidão que temos pelo dom da vida, a gratidão pelo seu Evangelho. E dizemos a Deus que somos gratos por estarmos aqui, por podermos ouvir, falar, aprender, crescer e vibrar no que temos de melhor. É aconchegados a Jesus que dizemos a prece que um dia Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males, inclusive aquele que ainda habita no nosso coração. E é com o nosso coração repleto de gratidão que iniciamos o Evangelho desta noite, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. E é com muito carinho que nós vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 5, a passagem de número 13, que diz o seguinte: pela maneira de encarar a vida na terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para o seu sofrimento. Se conseguir enxergar na vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do espírito, ele dirá a si próprio: esse momento difícil passará bem depressa. A certeza de um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo. E, em vez de se lamentar, sofrerá com resignação. Agradecerá aos céus pelas dores que o fazem avançar. A vida corpórea, ao contrário, parece interminável para as pessoas que só valorizam a matéria. E a dor cai sobre elas de um modo do seu peso. Encarar a vida terrena levando em conta o aspecto espiritual ajuda a diminuir a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição sem invejar a dos outros, e sinta que as suas decepções ficam atenuadas. Assim, o homem adquire uma calma e uma resignação muito úteis à saúde do seu corpo e da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, ele se tortura voluntariamente, aumentando ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Graças a Deus. Essa lição nos faz pensar o quanto é importante quando a gente encara a vida com bons olhos, não é mesmo? Aquela coisa do se sentir infeliz sob todos os pontos de vista, de reclamar de tudo, aquela coisa de você não se sentir feliz por nada, nem com nada. Eu já trabalhei muito com as crianças, e as crianças têm uma coisa muito boa, eles gostam muito de dar. Quando você pede para uma criança fazer alguma coisa para alguém, eles são de uma alegria sem fim. Várias vezes eu fiz propostas de fazermos desenhos, pinturas, para entregarmos para os pais que estavam presos ou para as pessoas que estavam necessitadas de auxílio. E a gente fazia os desenhos e mandava para essas pessoas. E elas ficavam tão felizes e faziam tantos e tantos e tantos e não se cansavam. E às vezes eu falava assim, gente, agora acabou, né? E eles diziam, não, tia, eles precisam, vamos fazer mais um. E a cada atividade, eles punham um amor imenso. É assim que nós devemos ser com a nossa vida.
Devemos colocar no nosso amanhecer a esperança de ser um dia melhor. Devemos colocar em cada manhã a certeza de que vai ser um dia melhor, vamos vencer sim as dificuldades. Que nós vamos vencer as dificuldades porque elas são momentâneas. E quanto mais a gente se apegar às necessidades materiais que nós vivemos, necessidades de bens materiais, de dinheiro, de carros, de um apartamento maravilhoso frente à praia, coisa parecida, mais difícil a vida fica. Mas se nos lembrarmos como é gostoso o abraço de um amigo, como é gostoso sentir o carinho de um irmão, como é bom a gente às vezes entregar uma coisa tão simples para alguém e ser retribuído com aquele abraço gostoso. Como é bom às vezes a gente conseguir fazer uma coisa pequenininha que faz a outra pessoa um pouquinho mais feliz. Como é bom, como nos faz feliz, como nos faz melhores. E às vezes a gente não valoriza isso, a gente se perde nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Vamos nos lembrar sempre de que o que temos de melhor somos nós mesmos. É o nosso tempo, é o nosso olhar, é o nosso caminhar, é o nosso sentir. Isso sim, são as nossas verdadeiras dádivas. O que nós temos materialmente, lógico que ajuda. Um alimento para quem tem fome, mas não é a fome material que a pessoa precisa mais. Ela precisa do olhar, precisa do sentir o amor que temos para distribuir. Jesus viveu aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás. E não tem passagem dizendo que ele saia por aí distribuindo nada além do seu amor, do seu olhar, da sua paz. Quando nós conseguimos entender que o que a gente precisa multiplicar é isso que habita em nós, nós seremos verdadeiramente felizes. Mas é um trabalho, como disse a nossa lição, de crescimento, de conscientização. É um trabalho de formiguinha, um trabalho de todos os dias. Mas nós vamos conseguir chegar lá, porque nós estamos no caminho, estamos juntos aqui hoje, conversando, pensando, buscando o que sentimos, e isso é a verdadeira riqueza. Descobrir o que sentimos, como sentimos e por quê, para que possamos cuidar dos nossos sentimentos e auxiliar todos aqueles que estão perto de nós, começando por nós mesmos. Muitas vezes temos mágoas de pessoas, mas a primeira pessoa que temos que perdoar em todos os momentos somos nós mesmos. Perdoando as nossas falhas, a gente consegue enxergar as falhas dos outros. Então, nesse dia, eu convido a todos nós, inclusive a mim, que possamos olhar ao outro com muito amor, distribuir muito carinho, distribuir esperança. E quando encontrarmos com alguém que esteja desesperançoso e perdido nos seus próprios sentimentos, que não quer ou não pode nos ouvir, que nós possamos vibrar e as nossas vibrações cheguem até o nosso Pai, para auxiliar essas pessoas que tanto necessitam. Que assim seja, graças a Deus. E com essa nossa reflexão, que é uma reflexão que fala de doação, nós vamos buscando no nosso coração o que temos de melhor. E os nossos melhores sentimentos, nós vamos buscá-los para a gente poder vibrar por todas as moradas do nosso Pai. E na imensidão do universo, pelo nosso planeta Terra, o planeta azul. Vibramos por todos os países, esses que enfrentam o flagelo da fome, da guerra, da segregação social, racial, os conflitos. Que a paz se estabeleça entre todos os homens. Vibremos para que essa paz que tanto buscamos possa verdadeiramente se estabelecer nesse planeta que se transforma a cada dia. Vibremos com muito amor para que a humanidade entenda o poder do amor, da paz, da serenidade. Vibremos pelo nosso Brasil, o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, pelo povo brasileiro e pelos nossos governantes. Vibremos por todos os cantinhos desse país e pelas pessoas que nessa terra andam pelas ruas, sem ter um lar para voltar. Por aqueles que estão entristecidos, perdidos em seus sentimentos. Vibremos por aqueles que precisam de esperança, em busca de um novo trabalho, em busca de tratamento médico, de uma casa, de luz, de amor, de paz. Vibramos pelas crianças, pelos idosos, por aqueles que perderam a sua liberdade e por aqueles que hoje estão hospitalizados. Vibramos com muito carinho por aqueles que estão no mundo dos vícios e das drogas. E vibramos nesse instante pela nossa cidade de Santos e todo o litoral norte e sul. E nessa imensidão desse mar que parece a assinatura de Deus diante dos nossos olhos, nós vibramos pela nossa cidade de Santos, pela nossa casa do coração, o CAE,
inundando aquela casa com as nossas vibrações de agradecimento, de gratidão, de luz. E vamos expandindo essa luz por todos os cantinhos onde andamos todos os nossos dias. Vamos vibrando intensamente por todos os nomes que colocamos nas cestinhas de intenções, encarnados ou desencarnados. E nesse instante, podemos visualizar a figura de Jesus tão querido à porta da nossa casa. E Jesus adentra o nosso lar, nos abraça e caminha conosco por todos os cantinhos dessa casa, das nossas casas, deixando a sua presença, o seu amor e a sua luz. E é com a luz e a presença desse nosso Mestre tão amado, com essa luz que inunda de paz, de serenidade, de transformação, que nós vamos deixando a nossa casa preparada para mais uma semana de muitas atividades, para que possamos estar reunidos na próxima semana novamente para o nosso Evangelho no Lar. Mas que Jesus seja sempre a nossa bandeira, seja o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Que nele nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Meus queridos, que nós tenhamos uma excelente semana. Que Jesus possa abençoar o nosso trabalho, o nosso viver, o nosso caminhar. Aqueles que por qualquer motivo não gostam muito de nós e que possamos estar juntos numa outra oportunidade. O meu coração é gratidão por poder estar com vocês hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe.